Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos ver mais alguns exemplos da utilização da função C. Temos aqui a nossa planilha de modelo, onde eu tenho alguns valores de vendas alcançados aí no mês de agosto de 2021. E nós vamos utilizar estes valores para a composição da nossa função C, fazendo ali o comparativo entre o valor atingido e a meta que deveria ser alcançada. Então, primeiramente aqui na nossa coluna de atingiu a meta, nós vamos colocar aqui uma resposta de sim ou não, caso o nosso vendedor tenha alcançado a meta. Então, vamos iniciar ali nossa função C. Então, se o meu total de vendas, for maior ou igual ao valor da minha meta, esta minha meta, eu vou congelar este intervalo para quando eu for copiar essa função, esta fórmula para os outros vendedores, a minha meta não pode se movimentar. Então, dei um F4 aqui para congelar. Se isto for verdade, se o total vendido pelo meu vendedor for maior ou igual à minha meta, eu vou colocar aqui um sim. Caso contrário, eu vou colocar não. Fechei o meu parênteses, dei o Enter. Então, nós temos aqui o não para quem não atingiu a meta. Vou copiar para todo mundo. E o sim para aqueles que atingiram a meta. Então, nós criamos aqui o conceito básico da função C, o teste lógico. O que tem que acontecer se este teste lógico for verdadeiro e o que tem que acontecer caso este teste lógico seja falso. Então, valor se falso vai aparecer não, valor se verdadeiro vai aparecer sim e total vendido maior ou igual ao valor da meta. E para a nossa coluna de bônus, nós vamos calcular 5% do valor vendido, para aqueles que atingiram a meta. E os que não atingiram a meta, nós vamos colocar aqui um texto não foi desta vez. Então, agora a função C vai apontar aqui para a nossa coluna de atingiu meta. Então, se a nossa H5 for igual a sim, todo o conteúdo do texto tem que estar entre aspas, ponto e vírgula, eu vou calcular 5% do total vendido. Então, se H5 igual a sim, total de venda vezes 5%. Caso contrário, se ele não atingiu a meta, nós vamos colocar aqui, não foi desta vez. Fechei o meu parênteses, dei o Enter para o nosso vendedor Vinícius, não foi desta vez. E os que atingiram a meta obtiveram ali o cálculo de 5% sobre o valor vendido. E para finalizar, nós vamos utilizar aqui uma função C em conjunto com a função E. Então, nós vamos dar R$1.000 caso o total vendido, o total de todos os departamentos, tenha sido superior a 200 mil e a média desta venda esteja acima de R$9.000. Então, a média ela vai ser calculada em cima do nosso total semanal. Então, vou aplicar uma função média em cima aqui dos nossos valores semanais e o meu total acima de 200 mil, eu vou aplicar uma função soma em cima da nossa coluna de totais. Então, nós vamos fazer aí uma função um pouco mais complexa para a gente verificar se cada departamento vai receber ali R$1.000 de bônus. Então, vamos começar ali a nossa função C. Então, função C com a função E. E a primeira conta é total acima de 200 mil. Então, como eu vou calcular o meu total? Utilizando uma função soma.
Então, se a soma de todos os meus vendedores, né, de todas as vendas ocorridas, como eu não vou copiar essa função para nenhum lugar, eu não preciso congelar este intervalo. Então, se a soma de todas as vendas for maior que 200 mil, 200, 1, 2, 3, e, então como eu estou utilizando aqui a funçãozinha e, eu estou indo agora para o meu segundo teste lógico. Segundo teste lógico, que a média de todas as vendas, então aqui eu tenho que aplicar a função média em cima de todos os meus intervalos, aí ele vai somar e dividir pela quantidade de vendas ocorridas. Então, a média entre B5 e E11 for maior do que 9.000. Então, notem que a minha condição, tanto para a soma quanto para a média, é acima, né? Então, se der exato ali 200 mil ou exato 9.000, eles não recebem, tá? Então, se a soma de todas as vendas for maior que 200 mil e a média de todas as vendas for maior do que 9.000, fechei o parênteses da função e, voltei para o nosso teste lógico da função c. Se tudo isso for verdade, vou colocar aqui bônus, entre aspas, né? Bônus ok. Se não for, eu vou colocar aqui, infelizmente, não deu. Fechei meu parênteses, dei o Enter, e aí nós tivemos a informação aqui de infelizmente não deu. Por que que infelizmente não deu? Eu não sei efetivamente se o problema foi na soma ou se o problema foi na média. Então, vou selecionar aqui. Vamos fazer uma continha de soma aqui, para a gente ver se foi o problema na soma. Não, o problema não foi na soma. Então, agora vamos colocar uma funçãozinha de média aqui. Provavelmente foi a média. Está lá, 7.794. Então, o problema foi a média. Então, apesar de ter atingido ali um total superior a 200 mil, a média entre os vendedores não superou ali os 9.000. E por conta disso, a nossa função E, função C com E aqui, retornou a parte negativa da condição. Apesar da soma ter sido superior a 200 mil, a média não foi superior a 200 mil. Desta forma, chegamos ao final de mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.